Então, muito boa tarde a todos, quem nos está a ouvir lá em casa, através com o canal virtual de comunicação. Nós estamos aqui para falar do processo participativo do Plano Diretor Municipal de Valongo, que junta aqui um conjunto de especialistas, técnicos municipais, cidadãos, de responsáveis políticos, portanto um processo muito intenso que o município de Valongo tem vindo a desenvolver, com a colaboração da Universidade de Aveiro e da empresa GIP, e portanto hoje queremos, no fundo, partilhar alguns dos resultados de uma iniciativa que começou já há alguns meses e que, como vocês podem ver por esta imagem, teve uma pandemia pela frente, portanto tivemos que adaptar um processo participativo à auscultação dos cidadãos sobre o futuro do seu território, através destes canais à distância. Aquilo que aqui vimos partilhar é um bocadinho que os objetivos de um processo participativo. Eu imagino que muitos de vós em casa questionem para que é que serve um processo participativo, até que ponto é que os cidadãos estão disponíveis para participar. Aliás, existe a noção de que as pessoas não se interessam, não participam. Pois bem, aquilo que é a nossa experiência é que quando se criam condições, quando se cria um palco tão agradável quanto este onde estamos hoje, os cidadãos participam, querem ser ouvidos e no fundo têm uma opinião, um desejo a partilhar com os restantes. E portanto o processo participativo vai ter, ou pretende ter, estas várias ideias. Em primeiro lugar, a ideia de construir algo em conjunto. Estamos a viver momentos onde o individualismo muitas vezes marca aquilo que é a perspectiva do futuro, não é? Estamos mais preocupados com o nosso futuro individual do que com o futuro coletivo. Pois bem, estes encontros, estas metodologias que vamos apresentar procuram contrariar essa visão individualista e, de uma forma, também ter a ideia de que a realidade é muito complexa. Já não podemos ter só uma disciplina ligada ao urbanismo, ou à engenharia, ou à arquitetura, ou à sociologia, ou à economia. Nós precisamos de todas as disciplinas para compreender o território e, de alguma forma, também para trabalhar uma dimensão que é muito cara aqui em Valongo, que é a pertença, o sentido de pertença ao lugar. Como sabe, Valongo é um dos territórios da área metropolitana do Porto que mais tem crescido e, por isso, o sentido de pertença, o sentido identitário é algo que nós temos vindo a procurar construir para, de alguma forma, que os cidadãos construam em conjunto uma visão coletiva. Então, o que é que tem sido inovador, porque é de inovação que se trata, o que é que tem sido inovador neste processo participativo? Em primeiro lugar, é que, ao contrário do que é comum, os cidadãos não aparecem só no fim, quando tudo está decidido. Os cidadãos são convocados para participar nestas 4 etapas, não? Desde o início do plano, e muitos de vocês não sabem o que é um plano diretor. Pois bem, o objetivo deste processo é discutir as expectativas do que é que pode ser um plano que tenha uma visão de conjunto para o território, que tenha a ver com o futuro e que, de alguma forma, interessa aos vários atores em presença da área da ação social, dos agentes económicos, culturais, agricultores, industriais, os professores das escolas, as famílias, etc. Portanto, esta visão geral que a fase das expectativas procurou trazer, e obviamente ouvir os responsáveis políticos e técnicos que estão aqui hoje presentes, mas também discutir o diagnóstico, que realidade temos hoje, e ter uma visão conjunta, não uma visão parcelar, e que permita, em cima dela, construir um conjunto de propostas e de aquilo que acrescentamos em termos de futuro, que são as ações experimentais, que é colocar em prática algumas dessas ações. E, portanto, 4 etapas que terminam depois com a apresentação do plano que irá ser feita no final deste ano, no princípio do próximo. Pois bem, as sessões participativas que eu agora pediria um bocadinho à Catarina para explicar como é que nós, aparecendo a pandemia, depois de termos feito as reuniões em campo, em Sobrado, vem aqui uma fotografia da distância social que tivemos que ter ali a meio de novembro do ano passado. Como é que de repente transitámos para o digital e como é que fomos organizando estas conversas? Catarina. No início deste processo foi possível fazer
Estava a dizer que no início do processo ainda foi possível fazer algumas... Está-se a ouvir? Sim? Ok. Vou voltar a repetir então. No início do processo ainda foi possível realizar algumas sessões presenciais onde convidámos os participantes a distribuírem-se por mesas de trabalho ou por salas de trabalho e a dinâmica da sessão, o objetivo da sessão é que todos possam partilhar os seus contributos, que todos sejam ouvidos e que se possa gerar uma discussão à volta das temáticas do território e de cada freguesia. Nestas sessões ainda presenciais, usamos várias ferramentas em que, como os diagramas colaborativos, em que os participantes são convidados a apontar aquilo que consideram ser os principais recursos ou os principais problemas ou questões a resolver na freguesia, um levantamento também das memórias, que depois vão resultar em mapas de memórias, que o Gil explicará a seguir, e um mapeamento colaborativo, não é? Identificar no território estas questões. Com a situação pandémica, fomos obrigados a inovar, a repensar todo este processo e como continuar esta dinâmica das sessões e continuar a conseguir recolher estes contributos, convidar as pessoas a participar, criar um ambiente acolhedor e inclusivo, não é? E então recorremos a algumas soluções que agora se calhar já são mais conhecidas por todos, porque acabámos por usar em muitas situações, não é? E o caso era criávamos uma sala virtual no Zoom, neste caso, que depois conseguíamos dividir em várias salas de trabalho, não é? Como dizíamos durante as sessões, fazíamos a magia de transportar as pessoas para as várias salas e aí fazer uma dinâmica semelhante à que tínhamos presencialmente, não é? Com a partilha dos contributos por todos os participantes e o registro desses mesmos contributos, que para isso também usámos diferentes ferramentas online. Neste caso temos aqui o Miro, existem vários tipos, não é? Mas estas são ferramentas colaborativas, ou seja, conseguimos estar em tempo real a apontar, a registar os contributos dos participantes e a fazer ligações entre esses contributos, neste caso entre diagnóstico e propostas, portanto soluções apontadas pelos próprios participantes para as questões levantadas e todos os presentes conseguiam visualizar a evolução do trabalho, não é? Temos também um mapa sempre de referência ao território, porque estas sessões ocorreram nas várias freguesias. Depois, outra alternativa que encontramos para envolver e incluir diferentes públicos e chegar a mais pessoas, neste caso a população mais jovem, às crianças, foi aqui esta iniciativa à procura do meu lugar, que também será apresentada aqui no âmbito do Summit, e em que se distribuiu pelas crianças do município de Valongo estes cadernos que permitiam cada criança em casa e em segurança, não é, preencher, descrever o seu lugar, de fazer propostas para esse sítio e depois agora temos essa informação que será divulgada e compilada e devolvida aos participantes. Ótimo, Gil. Conta então um bocadinho, depois destas reuniões, são devolvidos os trabalhos aos participantes, como é que isso é feito? Muito bem, boa tarde a todos. Nós, depois das reuniões, há um conjunto de meios que nós usamos para fazer a devolução dos resultados, que é fundamental, obviamente, desde as newsletters à carta participativa, a mapas de memórias ou a relatório não técnico. Eu vou focar aqui especificamente na metodologia dos mapas de memórias. Desculpa. Força. Nós, em cada uma das sessões e com metodologia, nós procuramos começar sempre partilhando memórias e histórias, procurando das pessoas as histórias dos lugares, onde habitam, onde trabalham e que nos permitam a nós construir um retrato do passado e da cultura de cada um dos lugares. Esta será sempre a primeira parte da nossa metodologia. Na segunda parte, nós procuramos identificar os recursos e problemas que as pessoas os identifiquem de cada uma das freguesias, de modo a apurar aquilo que nós chamamos um diagnóstico colaborativo do presente. E, finalmente, a terceira fase deste processo será a apresentação de propostas e sugestões que, sendo implementadas,
possam contribuir para inventar e pensar o nosso futuro. Partimos do princípio que precisamos de saber de onde viemos para conhecer quem somos e desejar quem queremos ser. E este início com as memórias, com o pedido às pessoas das memórias e das histórias, ele não é inocente, ou seja, nós procuramos alguns objetivos, procuramos reconduzir o debate para o interesse coletivo, ou seja, dialogar a partir de referentes comuns. Procuramos também recentrar a discussão na linguagem comum. As pessoas vão para uma elaboração de um processo de participação no instrumento de gestão territorial e muitas vezes pensam que é uma linguagem abstrata, muito hermética, e nós queremos que as pessoas falem a sua linguagem, a linguagem de todos. Pretendemos também a valorização das identidades coletivas, procurando os valores culturais e patrimoniais que as pessoas reconheçam também em conjunto. E, finalmente, construir um retrato afetivo do território. No fundo, nós pretendemos que se transformem sítios em lugares. Sítios são abstrações, sítios são conjuntos de partes de um território e um lugar é um sítio onde as pessoas habitam. E assim criámos os tais mapas de memórias. Estes mapas, depois desenhados e escritos a partir de que foram os relatos e os contributos generosos das pessoas, eles são devolvidos. E aqui vamos falar de algumas das devoluções. Começamos com o de, penso que é Valongo, não é? O primeiro. Portanto, em Valongo nós recebemos histórias relativas à vida comunitária associada às serras de Santa Justa e Pias, aos piqueniques, às festas, à vivência das serras desde crianças, aos fojos onde se brincava em liberdade e com risco também, e também a importância do hóquei em patins, quando o ringue de patinagem era uma praça, quando as nossas crianças não estavam em pavilhões e estavam mesmo no espaço público. Depois teremos também Irmesinde, e de Irmesinde o que é que recolhemos? De Irmesinde recolhemos a estação e a importância do comboio, a passagem de uma aldeia de lavradores para uma cidade de ferroviários, o impulso e as pessoas que trouxe para a cidade do comboio, a venda ao postigo de bilhas de água e de regueifas, a memória também do antigo cinema, das cores, dos momentos, dos espetáculos, das cadeiras de napa vermelha de que as pessoas ainda se recordavam, e a Vila Beatriz também, a sua importância e orgulho para a comunidade. São alguns dos exemplos do que recolhemos de Irmesinde. Depois de campo recolhemos a importância da extração da lousa, a importância económica, aqueles tempos rudes em que se escrevia em lousa, a dureza e os riscos da atividade. Matou muita gente, mas também deu emprego a muita gente, foi uma das frases que ouvimos. O pó das minas, as famílias numerosas, a imigração. O Rio Ferreira também a importância da memória histórica, da Batalha de Ponte Ferreira, as atividades perdidas, os moinhos, os lagares de azeite, as serrações hidráulicas. Havia um moinho que funcionava como tribunal. Alfena. De Alfena tivemos o valor da vida comunitária associada à igreja, das festas, dos cortejos, dos tapetes de flores, os tempos duros das atividades antigas ligadas à agricultura de subsistência, as olhadeiras, as mulheres que limpavam o mato e que viviam dessa difícil tarefa, a importância do brinquedo artesanal, que todos nós em Portugal conhecemos da nossa infância, e a importância, obviamente, do Rio Lessa, das atividades antigas que agora já não se fazem, do nadar, do mergulhar, dos piqueniques, das lavadeiras, da gestão do acesso à água que era feita pelos vizinhos, um a um. Sobrado. As bugiadas, as mouriscadas, a importância como património imaterial, o envolvimento impressionante da comunidade nestas atividades, a sua importância na memória coletiva e o trabalho. O encerramento da empresa CIFA nos anos 80, a memória traumática desses tempos difíceis, uma memória que ainda perdura passados quase 40 anos. Todas as casas tinham alguém que trabalhava na CIFA. E depois as histórias e as estratégias que as pessoas inventaram para combater esses tempos de desemprego foram também mais algumas das memórias que, entretanto, nos chegaram e que nós procurámos devolver às pessoas sobre o modo destes objetos visuais que são os mapas de memórias. Muito interessante. Reparem como falar da inovação muitas vezes não é falar de tecnologia moderna. Às vezes é desta tecnologia mais antiga, que é a tecnologia do falar, do dialogar, mas sobretudo também do registar em termos dos desenhos, da ilustração que capta de uma forma sublime, através do trabalho do Gil Moreira, que é o responsável por estes desenhos, estas belíssimas histórias. Obviamente que a equipa largada da Universidade de Aveiro, a Desirê, a Catarina, que está aqui, a Isabela, produz em torno destas memórias, mas também de um diagnóstico, um conjunto de retratos, de mensagens sobre o que é que preocupa as pessoas, não é? E, naturalmente, a valorização do ambiente construído ou dos equipamentos, estes valores patrimoniais que
que Valongo é tão pródigo, mas por outro lado os problemas têm a ver com a mobilidade, a dificuldade muitas vezes de conseguir ter uma vivência no território de mais aprazível, e portanto há aqui alguns problemas também ligados com o problema da poluição quer das linhas de água, quer, em alguns casos, das serras. Portanto, há aqui problemas que urge resolver, e o que nós procuramos neste processo experimental é construir propostas, recomendações, portanto, perguntar aos cidadãos o que é que se pode fazer. E, portanto, aquilo que recolhemos são sugestões de ações concretas no domínio do ambiente e da biodiversidade, como é que podemos recuperar e tornar estes recursos hídricos utilizáveis, a ideia do Rio Lessa, do Rio Ferreira, e, portanto, como é que os podemos tornar utilizáveis, fruíveis, quer no ponto de vista do contacto da natureza, mas também da nossa vivência no dia-a-dia, como é que podemos melhorar a relação da cidade de Valongo com as serras, e, obviamente, como é que podemos resolver e atuar relativamente a alguns problemas de poluição. Mas, por outro lado, também no tecido associativo, como é que o podemos articular melhor, como é que ele se pode trabalhar de uma forma em rede, valorizando os recursos e, de alguma forma, também tirando partido dos enormes potenciais. Ou, por outro lado, a mobilidade, como é que resolvemos os transportes coletivos, que é a melhor forma de atuar sobre o problema da mobilidade motorizada, e como é que tornamos as ruas e as estradas mais seguras, sobretudo quando o tráfego de atravessamento é tão intenso. Ou por outro lado, por último, no tema das centralidades, como é que valorizamos os elementos de encontro, os espaços públicos, os valores patrimoniais, e aquilo que tudo que está aqui identificado foram dezenas de propostas, centenas de propostas que foram coligidas e que agora, a partir da próxima semana, serão discutidas num conjunto de reuniões. Já daqui a bocadinho mais à frente iremos explicar o que é que vamos fazer, como é que vamos selecionar, e dessas ações experimentais, algumas delas estão aqui identificadas, de vivenciar os rios, esta ideia da paisagem como espaço de laboratório. O tema da biodiversidade urbana é também palco de uma iniciativa do município de Valongo, uma rede europeia de que faz parte. Ou como é que podemos, no domínio da socioeconomia, valorizar os moinhos e o papel que eles possam ter na animação da economia local ou das tradições. Ou, por último, na mobilidade, como é que podemos experimentar novas formas de uso de modos não motorizados no nosso dia-a-dia, e começar, porque não, num domingo de manhã, onde podemos fechar uma rua ao trânsito e experimentar alternativas. Ou, por fim, também a ideia de visitar, de conhecer os equipamentos, de vivenciar aquilo que é a vida nos percursos na Serra, aquilo que também, noutra iniciativa, o município de Valongo tem feito tão bem nas Serras do Porto. Por isso, meus caros, o que temos hoje para apresentar é um bocadinho o princípio de um balanço que vamos fazer de uma forma mais formal até ao final do ano, apresentando os documentos do plano. Mas a equipa da Universidade de Aveiro, que faz parte da Catarina e o Gil, tem vindo a colaborar de uma forma muito intensa com a equipa municipal. E Sara, pedia-te então, a Sara e a António, a Teresa, a Sara e a António, técnicos municipais, a Teresa da equipa consultora, pedia-vos também que dessem conta do lado do município e do lado da empresa de consultoria, quais são assim os aspectos mais inovadores que este exercício que temos vindo a fazer tem tido. Boa tarde a todos. O grande desafio neste projeto foi realmente fazer as pessoas chegarem, não fisicamente, como era habitual, numa sala, mas estarem presentes na sua sala, no seu sofá. Portanto, habituarem-se a estes conceitos de estarem presentes, mas à distância. Foi uma forma de comunicar diferente, não é? As pessoas tiveram que ter contacto com uma realidade que muitas delas não tinham, nomeadamente a forma como se poderiam inscrever, os links e os acessos que precisaram de ter para aceder às plataformas que usamos para comunicar,
todo o processo e para fazer as 14 sessões digitais que fizemos até o momento, e ainda não terminamos, não é? Ainda vamos ter mais ações, nomeadamente com as ações experimentais. Portanto, foi todo um mundo novo para quem estava do lado de lá, que simplesmente se sentava numa cadeira e que teve que ficar mais perto destes conceitos digitais, inovadores, mas que ao longo das sessões percebemos que as pessoas foram crescendo, tal como nós, tal como a equipa, não é? Fomos todos aprendendo em conjunto e acho que nestas últimas sessões já saíamos e entrávamos das sessões com outra dinâmica e os participantes também não se inibiram de dar as suas propostas, os seus contributos, coisa que pensamos que inicialmente seria mais difícil. Mas percebemos que não, as pessoas estão ávidas da participação e de se fazerem sentir representadas e, portanto, foi um processo enriquecedor para todos. O que é que te surpreendeu mais neste processo? As diferentes faixas etárias que tivemos presentes nas sessões e a vontade das pessoas realmente falarem do seu território, das suas freguesias e do território enquanto todo, mas portanto, aquele bairrismo, se lhe quisermos chamar, ou em termos de freguesia, não sei como é que o termo se aplica, mas foi bonito de ver que realmente as pessoas gostam do sítio que moram e pretendem que ele evolua de uma forma concreta e para todos de forma igual, e acho que isso foi o que mais me surpreendeu. Uma das coisas que a nós nos surpreendeu de fora foi a capacidade que o município de Valongo tem de pôr as diferentes divisões a trabalhar em conjunto, não é? Porque isto envolveu, eu julgo que nós temos no processo participativo do PDM 7 ou 8 divisões a trabalhar em conjunto em diferentes projetos. Isso é muito pouco comum. Teve que ser, não é? Portanto, este conceito digital é também isso, é um trabalho em rede e, portanto, todo um conjunto de diferentes áreas tiveram que se juntar para que realmente o trabalho fosse efetivo e pudéssemos construir o que estamos a construir. E isso também, como disse, foi uma aprendizagem para todos, que eu acho que todos gostamos de participar e de colaborar. As diferentes divisões, não só a DIPAI, a de TIM, a informática, uma série de divisões que tiveram que contribuir para que tudo fosse possível. Sim. Uma nota final tem a ver também com a participação, não é? Nós tivemos uma participação de pessoas mais jovens, eu diria de meia idade, os menos jovens não apareceram tanto e os mais velhos também foram aparecendo, curiosamente, mesmo com o obstáculo da... Isso foi também surpreendente, não é? Sim, era o que eu dizia, não é? Houve aqui uma aproximação das pessoas à tecnologia, estes conceitos do online e de participarem em algo, não fisicamente, mas atrás de um equipamento digital. E, portanto, houve também para elas, eu acho que um crescimento, não é? De perceberem que estão também a acompanhar e a evoluir os tempos e que podem mesmo assim, apesar da sua faixa etária, poderem participar e contribuir para aquilo que é o futuro, não é? Hoje a Desirê e amanhã vai falar sobre uma iniciativa que foi o envolvimento das crianças. Sim. Amanhã, não percam, na parte da manhã será apresentado. Às Nós 11. tivemos, amanhã? Às 11. Às 11 horas, exatamente. Nós tivemos mais de 700 a 800 participações de crianças, não é? Sim. Que é uma coisa... Sim, mais uma vez a Divisão da Educação também se envolveu e, portanto, conseguimos aqui com as escolas criar uma dinâmica muito forte, onde as pessoas realmente gostaram de estar a contribuir e amanhã veremos o fruto desse trabalho também. Ótimo, obrigado, Sara, também. António, agora tu ficas com a pior parte mais difícil, que é todos estes contributos têm que ser passados, tu e a Teresa, não é? Têm que ser traduzidos em plano. Como é que isso vai fazer? Isto realmente é um desafio grande. Como é que nós vamos agora conseguir introduzir estes contributos todos que trataram deste processo, não só no PDM, mas também nos outros instrumentos municipais. E nessa matéria eu estava aqui três notas, duas ou três notas. Voltando então a questão do desafio, realmente temos aqui um desafio muito grande pela frente.
da parte da equipa da Câmara e da parte da equipa consultora, não é? Como é que vamos integrar estas orientações, sugestões e propostas num instrumento como o PDM, e depois como é que vamos orientar as outras orientações para outros instrumentos. Estamos agora nesta fase de ponderação e tratamento dessa informação. Mas também gostava de referir dois aspectos em relação a este processo, que do ponto de vista de quem faz o planeamento, o processo mais tradicional de planeamento, têm sido bastante inovadores. A primeira tem a ver com o primeiro objetivo que se lançou para este processo, que era, no fundo, enriquecer o documento, uma vez que o documento é um documento de interesse para todos, da natureza territorial, e a Conselhia tem interesse todos os dias, na vida de toda a gente, todos os dias, não é? Direto ou indiretamente. Portanto, era natural que quiséssemos sempre, já no primeiro processo da primeira revisão, que queríamos mais participação para enriquecer o documento, para que fosse um documento de facto coletivo, e queríamos ultrapassar a barreira que tinha sido até essa data, que eram os contributos serem sempre 95% deles de âmbito individual. Portanto, esse era o primeiro objetivo, que era reunir, enriquecer o documento como um PDM e as outras políticas municipais com contributos de toda a gente, do público, do ponto de vista do que interessa coletivamente. E esse objetivo claramente foi atingido. Acho que esse foi a grande surpresa. Não foi grande surpresa, mas foi... já se esperava que houvesse esses contributos, mas a qualidade dos contributos em si. E essa acho que foi um primeiro objetivo que foi plenamente alcançado. O segundo objetivo, que tinha a ver, do nosso ponto de vista, de quem trabalha nesta área todos os dias, que era desmistificar um pouco, ou se calhar quebrar a barreira que ainda existe entre a parte de quem faz um plano e a parte de quem está de fora a aplicá-lo, não é? E quem está a vê-lo quando está concluído. E isto tem muito a ver com a comunicação, a forma de comunicação, dos tempos de apresentação das propostas. E, nessa medida, o facto de trazermos a construção da proposta para a duração do processo de elaboração tem essa vantagem. Depois obrigam-nos também, nós técnicos, a uma ginástica muito grande para tentar contrariar um pouco a linguagem que nós estamos habituados, não é? Eu costumo dizer que às vezes nem entre nós técnicos às vezes nos entendemos, como é que vamos nos fazer entender para a população em geral. E obrigam-nos realmente a ser muito criativos e a tentar simplificar muito o discurso com alguma pedagogia, para tentar que as coisas fossem mais perceptíveis por quem não está no meio destas áreas. E o último objetivo, que eu acho que é também muito importante nestes processos, e que do nosso ponto de vista municipal, de quem faz planeamento e da própria estrutura municipal, que era começar uma tradição de planeamento participativo nos documentos municipais, de grande interesse. E nesse aspecto tem sido também uma grande aprendizagem, como é que nós vamos agora melhorar estes aspectos, os aspectos que temos a melhorar, corrigir, etc. Não é pena que há sempre, nas coisas más, há sempre coisas boas, não é? Tem a ver com o facto disto estamos a atravessar a época que tivemos, não é? E que não foi possível sentarmos todos a uma mesa a desenhar uma proposta. Não é? Esse, do nosso ponto de vista, de quem trabalha com o desenho, pronto, ainda está a faltar essa parte. Pronto, tivemos o azar da Covid, não é? Ficará nas próximas experiências. António, só uma coisa, que eu acho que um dos aspectos que foi muito positivo foi o facto dos técnicos, os cidadãos e os políticos decisores estavam, de repente, à mesma mesa digital, a conversar entre si e a trocar opiniões sobre os problemas, as necessidades e o que é que podia ser feito. Isto também é pouco comum e acho que é um aspecto inovador que devíamos sublinhar. Foi uma conversa e também serviu para esclarecer algumas situações. Os próprios, o Executivo, em algumas matérias, reconheceram que realmente, se calhar, ali naquele aspecto estavam a falhar aspectos de comunicação, por exemplo, e tem sido foi muito proveitoso nesse aspecto. Realmente gerou-se ali, eram sempre conversas, não era nada não eram sessões com
intensas, eram sempre conversas amenas, mas que geraram sempre trocas de ideias muito interessantes. E agora a nossa batata quente é como é que vamos pôr isto tudo nos documentos. Ótimo, mas com a qualidade técnica... De forma que as pessoas percebam... Percebam, exatamente. Então acho que essa é uma boa dica para passarmos para a Teresa, para ela poder explicar um bocadinho. Teresa, agora há uma lista de centenas de propostas que vamos ter que começar a articular aquilo que faz sentido que se enquadre no domínio de um plano diretor. Eu não sei se quem está a ouvir sabe, um plano diretor é um plano físico, é um instrumento de ordenamento do território, tem um conjunto de regras que de alguma forma atribuem ou classificam o uso possível, o uso futuro do território, mas também tem uma componente mais estratégica, portanto muitas destas ações podem também fazer parte do plano. Eventualmente as outras podem fazer parte podem entrar noutros instrumentos de política setorial. Explica lá um bocadinho como é que isto vai ser feito agora. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é bastante importante e é uma das questões que sempre falámos ao nível da equipa consultora e da equipa da Câmara, que é necessário, até para a credibilização do próprio processo de planeamento participativo e para lançar estas bases para o futuro, que para nós este é um processo, digamos, estabelecer a base, é muito importante devolver não só a palavra às pessoas, não só em termos das memórias, que isso já foi feito durante o próprio processo, o Gil falou há pouco sobre isso, mas também, no fundo, fazer o acolhimento, devolver a palavra em forma de proposta, portanto, perceber qual é o acolhimento que é feito das propostas dos cidadãos, das pessoas que se dão ao trabalho, não é, de entrar neste processo e de participar. É evidente que nem todas elas têm encabimento dentro de um plano diretor municipal, até porque nós estamos num terceiro ciclo ao nível daquilo que é o planeamento territorial, desde 2015. Este novo ciclo de planeamento está a constituir o PDM, e já agora vamos chegar aqui um bocadinho novamente a uma questão mais técnica, mas muito rapidamente, para perceber que o PDM é um instrumento, é um regulamento administrativo, é um instrumento que serve para a gestão territorial, para a gestão urbanística, mas é necessário que ele se constitua cada vez mais como um documento estratégico, portanto, daquilo que no fundo, entre uma série de elementos que façam que tenham o desenvolvimento da estratégia territorial do município, e ao mesmo tempo esse caráter estratégico tem que se plasmar numa estratégia de ação, com um programa de ação, um programa de execução, que tem que ter ações muito bem definidas, todas elas programadas com custos e financeiramente sustentável, não é? Portanto, isso é uma das obrigações. De que forma é que estas ações dos cidadãos resultantes deste processo vão passar para o PDM? Se calhar a resposta é que nem todas irão passar para o PDM, o que não quer dizer que elas não sejam acolhidas, porque o Plano Diretor Municipal não esgota a ação urbanística municipal, não esgota a estratégia de desenvolvimento. O Plano Diretor Municipal, no fundo, define as linhas base de orientação e é cada vez mais, se calhar, esse tal mais estratégico e menos de gestão. O que vai ser feito neste momento vai ser fazer uma ponderação da listagem, que nós já estamos a trabalhar nessa listagem de propostas, fazer uma ponderação do tipo de proposta que é, porque nós temos aqui propostas, algumas delas são de propostas de imateriais, que são de ações de utilização, por exemplo, diferenciada de espaços, de equipamentos, que poderão não fazer sentido entrar num plano diretor municipal que tem um caráter bastante mais de uma escala diferenciada. Algumas propostas físicas de utilização de espaços que são propostas muito localizadas e que pela sua escala também poderão não ter essa escala para o PDM.
mas que têm têm outros programas de ação onde poderão ser plasmadas, seja ao nível da reabilitação urbana, seja noutras situações. E sobretudo, ao nível do programa de execução, é aí que, no fundo, tentaremos criar esta dinâmica de devolução das ações à cidadania. Muito obrigado, Teresa, obrigado, António, obrigado, Sara, Gil e Catarina. Caríssimos, deixo-vos um apelo, estamos a terminar já o nosso tempo, um apelo para que se envolvam nestas duas reuniões que vamos fazer na próxima semana, dia 29 de junho, a próxima semana, Catarina, julgo? A próxima semana, 29 de junho, vamos estar a discutir as ações experimentais para Valongo. Para outra. Agora com o tempo baralhei. E Valongo e Irmesinde serão as duas freguesias que vamos discutir as propostas com os cidadãos, quais é que vamos poder experimentar no terreno, e depois no dia 6 de julho vamos falar com os cidadãos, ou com os cidadãos que queiram discutir as propostas para Alfena, Campo e Sobrado. Serão duas sessões de forma digital, às 21 horas. Se puderem, vão ao site da Câmara e podem consultar, inscrever-se, participem, e um agradecimento e os parabéns aqui à CDI pela organização desta iniciativa e pelo convite para estarmos presentes. Muito obrigado e até breve.